Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo e hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre pressão baixa. Mas diferente de outros sintomas da ansiedade que eu sempre comento aqui, a pressão baixa ela não é muito comum, né? Porque pelas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei muitos relatos ou algumas coisas indicando que a pressão baixa pode ser um sintoma de ansiedade, e outra que eu não vi muitos casos assim associando a pressão baixa com a ansiedade. Mas mesmo assim, eu acho que ela tem alguma ligação e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Vou começar contando isso porque eu achei de um caso que aconteceu próximo a mim, né? Uma pessoa próxima a mim, ela já tem um certo descontrole da ansiedade, né? Ela toma algumas medicações para estar controlando ela. E daí eu vi que ela foi fazer uma live, né? Coisa que, assim, que ela nunca tinha feito na vida. E daí ela começou a ter alguns sintomas da ansiedade, né? Que é a musculatura tensa e a mão dela começou a ficar bem fria mesmo, e a pele dela também começou a ficar fria. E daí foi se passando a live e tudo, ela foi se acostumando com o ambiente e ela depois os sintomas dela começou a neutralizar normalmente, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Normalmente, quando uma pessoa ela tem um sintoma de ansiedade, a pressão dela fica bem alterada, né? Ela começa a suar bastante pelas mãos, pelos pés. Isso daí é mais comum acontecer. E no caso dela foi ao contrário. Então, pode-se dizer que a ansiedade ela também pode evidenciar um pouco e está um pouco associada à pressão baixa, né? Por causa desse caso particular que eu vi, né? E daí a pessoa tem outros tipos também de outros motivos que a ansiedade pode estar decorrendo com a pessoa, que é o caso da desidratação. A desidratação também pode baixar a pressão da pessoa, a pressão baixa, né? E daí a gente sabe que também ela pode começar a atacar a ansiedade da pessoa. A pessoa pode ficar com a ansiedade um pouco alterada. Isso daí pode ser um aviso do corpo para a pessoa ir lá tomar água para tomar uma providência, né? Outra coisa também que pode baixar a pressão da pessoa é a insônia. A insônia mexe também com a pressão baixa. E também os próprios remédios da ansiedade pode também estar baixando a pressão da pessoa. Isso daí varia muito de organismo para organismo. Então a pessoa, se acontecer isso com ela, ela pode estar procurando o psiquiatra dela, que indicou o remédio, e tá relatando isso daí para ele, né? Porque isso daí pode prejudicar muito a pessoa e pode estar juntando com outros sintomas e ela ficar cada vez mais perdida, assim, no meio desses sintomas, né? Então, resumindo aqui, né, gente? A ansiedade, a pressão baixa, ela pode trazer alguns sintomas que são propriamente dela, que eu falei, que é a mão fria, a pessoa com a musculatura tensa, né? E isso daí pode estar se envolvendo, se associando com a pressão baixa. Então, a ansiedade, eu acho que provavelmente é muito difícil ela estar baixando a pressão da pessoa. Normalmente ela mais ergue, né, a pressão da pessoa, mas pode ter alguns casos isolados, sim, que elas podem ser associadas a outros sintomas da ansiedade, né? Então a pessoa pode estar sentindo a pressão baixa como um subsintoma da ansiedade. Ela pode sentir outro sintoma e sentir a pressão baixa também por causa dos outros sintomas da ansiedade, né? E o que acontece? O que você pode estar fazendo se acontecer isso? Você pode ir de um cardiologista, né, para procurar ele, por que a sua pressão está tão baixa, o que está acontecendo. Ele pode verificar se é alguma medicação que você está tomando, né, que está alterando isso, ou você pode estar tratando mais a fundo isso daí, né? E daí, se você pegar e ver que realmente você não tem nada com a sua pressão baixa, que é algo relacionado mais à ansiedade,
Você pode verificar isso com você mesmo, né? E como a gente sempre fala, né? Tá respirando fundo, tá controlando a respiração e se acalmando e sempre lembrando que isso daí pode ser um sintoma da sua ansiedade. Tá bom, gente? Vamos lá. Olha lá, ó, Fabiana. Eu sinto muita vertigem. Não sei se é pressão baixa. Então, que nem eu falei aqui, ô, Fabiana, a pressão baixa ela pode também estar associado com sintomas, né, da ansiedade. Não propriamente dito, ela pode ser um sintoma da ansiedade, mas ela pode estar envolvendo ele, né? Essa daí pode ter uma associação. Por exemplo, a vertigem. A vertigem pode ser realmente um sintoma da ansiedade. Já a pressão baixa pode ser tá vindo por causa dela daí, entendeu? Tá bom, gente? Vou encerrando por aqui. Tchau e até mais.